Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para você um tema muito importante dentro da língua portuguesa, que é a análise sintática. Esse tema ele é muito amplo, muito diverso, com muitos detalhes que eu preciso que você preste bastante atenção na aula para que você possa entender completamente a funcionalidade de toda a nossa análise sintática, tranquilo? Esse é um tema que é cobrado em qualquer concurso que você vá fazer, seja concurso de nível médio, seja concurso de nível superior, sempre estará presente a análise sintática, tranquilo? Então bora começar a nossa aula de hoje. A análise sintática, ela nada mais é do que o estudo da função de cada termo dentro de uma oração. Você vai lembrar que oração é toda aquela frase que contém verbo. E dentro da oração, cada elemento, cada partezinha dela exerce uma função. E é esse estudo que nós vamos fazer dentro da análise sintática. Então, um termo ou uma palavra ele pode ser classificado de forma diferente, de acordo com a função que desempenha na oração. Assim, a gente precisa entender qual é o papel de cada um deles para fazer a sua análise sintática, tudo bem? Então, os termos da oração eles são classificados em três grandes tipos, basicamente. Nós temos os termos essenciais, que é quando a estrutura da oração é feita em torno desses termos. Nós temos os termos integrantes, que são aqueles que completam o sentido de outros termos presentes na oração, e nós também temos os termos acessórios, que é quando a sua remoção não prejudica o sentido da oração. Então, nós vamos trabalhar com cada um desses termos agora, de maneira muito tranquila, de maneira muito sucinta, trazendo para você o melhor entendimento. Perfeito? Então, veja só. Dentro dos termos essenciais da oração, nós vamos ter inicialmente aqui o sujeito. Sujeito nada mais é do que tudo aquele que a gente diz uma coisa, que é aquele elemento no qual a gente dá uma informação. Por exemplo, veja, uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Quando a gente fala aqui que uma pessoa ligou, ó, uma pessoa, nós estamos dando uma informação sobre essa pessoa. Qual foi essa informação que foi dada? Que ela ligou, mas não quis se identificar. Então, o sujeito nada mais é do que alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada uma informação, certo? Toda vez que você tem um elemento e sobre aquele elemento é dada uma informação, você estará diante do sujeito. Esse sujeito ele vai se classificar basicamente em 5 tipos. Nós vamos ter o sujeito simples, o sujeito composto, nós vamos ter o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Então, nós vamos trabalhar com cada um deles aqui de maneira bem detalhada para te trazer o melhor entendimento, perfeito? Então, veja só. O sujeito simples nada mais é do que aquele formado por um único núcleo, por apenas um núcleo, certo? Veja o exemplo aqui, ó. Pedro comprou um livro. Lembre-se, sujeito é aquele alguém sobre o qual você dá uma informação. Qual é a informação que está sendo dada aqui? É que alguém comprou um livro, certo? E essa informação está sendo dada sobre quem? Sobre Pedro. Tranquilidade? Então, o nosso querido Pedro aqui, ele funciona como sujeito dessa nossa oraçãozinha aqui. E por que ele é dito sujeito simples? Porque nós temos apenas um núcleo, ou seja, é apenas uma informação que é dita como a informação principal dentro desse contexto, tranquilo? Então, o núcleo nada mais é do que a informação principal. E qual é a informação principal aqui? Sobre quem nós estamos dando essa informação? Somente sobre Pedro. Veja agora, por exemplo, o exemplo do sujeito composto, que é aquele formado por dois ou mais núcleos, ou seja, nós temos agora dois ou mais elementos que encerram, que concentram a informação sobre a qual foi dada. Veja só, Pedro e Ana compraram um livro. Qual é mais uma vez a informação aqui? A informação é que alguém comprou um livro, pessoas aqui compraram um livro. E quem foram essas pessoas? Agora veja que não foi somente Pedro, foram duas. Pedro e Ana. Veja que agora são dois elementos que sobre os quais nós estamos dando as informações. Então veja que nós temos agora dois núcleos. Eu vou chamar esse Pedro aqui ó, como se fosse um núcleo 1 e Ana como se fosse um núcleo 2, tranquilo? Então esses dois aqui, ó, Pedro e Ana, todos dois funcionam como sujeito dessa oração. E que tipo de sujeito é isso agora? Que você está diante então de um sujeito composto. O que composto? Composto por dois núcleos. Tranquilidade? Veja agora, o terceiro tipo é o sujeito oculto. Esse sujeito oculto, você vai ter outras nomenclaturas para ele. Você pode chamar de sujeito elíptico, e um termozinho que está na moda também, você pode chamar de sujeito desinencial. Professor, por que desinencial? Porque é através da desinência do verbo que você descobre qual é o sujeito que está sendo utilizado ali. Veja, esse sujeito ele não aparece de maneira explícita, ele não está lá, mas pela desinência do verbo, pelo tempo modo verbal, você consegue identificar a qual sujeito nós estamos nos referindo. Veja só, fizemos a tarefa. Esse fizemos aqui, esse modo verbal, quando você vai para a conjugação, você sabe que eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos. Então, fizemos é uma estrutura verbal que está associada a um pronome pessoal, no caso reto, e no caso aqui é o nós, que é um pronome de pessoa, primeira pessoa de quê? Do plural. Tranquilo? Então, pela formação verbal, fizemos, você sabe que ela está associada a um pronomezinho aqui, pessoal, do caso reto, que seria, então, quem? O nós. E esse nósinho aqui, nada mais é do que dentro dessa estrutura, dentro desta oração, é o nosso sujeito. E que tipo é esse sujeito? É o nosso sujeito oculto. Tranquilo? Ou elíptico, ou desinencial, da maneira que você preferir chamar. Então, perceba, o sujeito oculto, ele existe, ele está lá, ele só não está aparecendo de forma escancarada. E você o identifica através pela estrutura verbal. É por isso que a gente chama ele de um sujeito, então, dito desinencial. Tranquilidade? Além disso, nós temos um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, como o próprio nome já diz, é aquele que você não consegue determinar quem é o sujeito. Veja, nessa estrutura aqui, estão te chamando na portaria. Alguém chega para você e diz, ei, estão te chamando na portaria. Aí você diz, você chega para a pessoa e diz, mas quem está me chamando? Ó, quem está me chamando? E a pessoa que te deu o recado, ela pega e diz, não sei.
Tranquilo? Então, veja, você não consegue definir se quem está me chamando são 3 pessoas, são 4 pessoas, não sei. Você só sabe que estão te chamando. Então, esse sujeito, ele existe. Afinal de contas, alguém está te chamando. Então, obviamente, existe esse sujeito. Agora, você não consegue precisá-lo, você não consegue determiná-lo. Tranquilo? Por fim, nós temos a situação do sujeito inexistente. Quando é que acontece o sujeito inexistente? Ele é característico das orações com verbos que indicam, aí você vai gravar essa informação, ó, verbos que indicam fenômeno da natureza e também verbos que indicam tempo decorrido. Quando você tiver essas duas estruturas, você estará diante das que a gente chama de orações, das orações sem sujeito. Perfeito? Sempre que você tiver verbos que indicam fenômeno da natureza, assim como verbos que indicam tempo decorrido, você estará diante das orações sem sujeito, ou seja, é o caso em que o sujeito ele é inexistente. Veja, faz 3 anos que estudo aqui. Esse verbo fazer aqui, quando ele indica tempo decorrido, ele é um verbo dito impessoal, certo? Você entende impessoal como invariável. Perfeito? O verbo impessoal é aquele verbo dito invariável. Como o próprio nome já diz, impessoal, ele não está associado a nenhuma pessoa do discurso, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, seja singular, seja plural, tranquilo? E é justamente por isso que, como ele é um verbo impessoal, ele obrigatoriamente, você também coloca essa informaçãozinha aqui, ó, que obrigatoriamente ele precisa ficar na terceira pessoa do singular. Perfeito? Porque ele é invariável, ele sempre ficará na terceira pessoa do singular. Mas você não consegue associar a quem ele está se referindo. Então, aqui é um caso tipo de oração sem sujeito. Veja agora no exemplo 2, choveu o dia todo. Essa construção aqui, choveu, ó, aqui é um verbinho que indica nada mais, nada menos do que um fenômeno da natureza. Perfeito? É um verbo que indica fenômeno da natureza. E assim como os verbos que indicam tempo decorrido, os verbos que indicam fenômeno da natureza também não possuem sujeito. Então, ambas essas orações aqui são características de orações sem sujeito. São orações em que não existe o sujeito nelas. Tranquilidade. Depois que a gente faz esse estudo sobre o sujeito, eu preciso falar com você de um tema muito importante dentro da análise sintática, que é a transitividade verbal. Perfeito? A transitividade verbal, nada mais nada menos, ela indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Você já vai lembrar que verbos transitivos, como a própria conceituação que já traz para você, são aqueles verbos que precisam, são os verbos que precisam de complemento. Ou seja, são verbos que sozinhos eles não têm sentido completo. Eles precisam de um outro termo associado para complementar o sentido desses verbos. Tranquilo? Veja aqui alguns exemplos. Ó. Entregaram a encomenda, vendo quadros, segure isto, por favor. De acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados da seguinte forma. Então, só refrisando aqui para você, a transitividade verbal ela vai falar da maneira como os verbos transitivos, o que são verbos transitivos? São aqueles verbos que necessitam de complemento. Como que eles se comportam em determinadas situações. Esses verbos que necessitam de complementos, por isso eles são ditos transitivos, ou seja, eles transitam, eles não têm sentido completo, eles precisam de outros elementos para que possam fechar o seu entendimento, tranquilo? Nós vamos ver basicamente aqui, são 3, nós temos o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, e nós temos também o verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver cada um deles agora em maiores detalhes. Veja, o verbo transitivo direto, como o nome diz, ele transita de forma direta, ou seja, ele precisa de um complemento direto. E esse complemento, ele é dito direto por quê? Porque não existe nenhum obstáculo entre o verbo e entre o seu complemento. Essa questão de obstáculo está associada a isso aqui, ó, a questão da preposição. Ou seja, quando nós temos uma preposição, você costuma dizer que é como se tivesse um obstáculo, é como se fosse de maneira indireta. Aqui não. Aqui no verbo transitivo direto, ele age junto ao seu complemento de maneira direta, sem a utilização da preposição, tranquilo? É característico desse verbo de fazer perguntas como o quê, ou quem. Esse complemento, que obviamente vai completar o sentido do objeto do verbo transitivo direto, melhor dizendo, será o nosso objeto direto. Veja no exemplo comigo que fica bem tranquilo a sua assimilação. Veja, a mesa 3 pediu a carne bem passada. Veja, a mesa 3 aqui nada mais é nada menos do que o nosso sujeito. Tranquilo? Sujeito nada mais é do que aquele elemento sobre o qual nós damos uma informação. Então, essa oração aqui vai dar uma informação sobre a mesa 3. A mesa 3, tranquilo? Aqui, grafado para você de negrito, nós temos o nosso verbinho aqui, ó. O verbo pediu. Se eu digo assim, a mesa 3 pediu, qual é a primeira pergunta que você faz aqui? Ela pediu. Quem pede, pede o quê? Então, veja que esse verbozinho aqui, ele já te fez uma pergunta. A mesa 3 pediu. Pediu o quê? Então, você precisa dar uma resposta para esse verbo. Como esse verbo ele precisa de uma resposta, ou seja, ele precisa de um complemento, você já pode afirmar categoricamente que esse verbo ele é um verbo transitivo. O que é que significa ser transitivo? Significa que ele necessita de um complemento. A resposta que for dada a essa pergunta será o complemento desse verbo. Então, veja, ó, a mesa 3 pediu. O quê? O que foi que ela pediu? A carne bem passada. Veja que a carne bem passada, essa estrutura, é a resposta dessa perguntinha que foi feita pelo verbo. A mesa 3 pediu. O quê? A carne bem passada. Toda vez que você tem um elemento que responde essa perguntinha do verbo, você vai chamar esse elementozinho de objeto, tranquilo? Porque ele é o complemento do verbo. Veja que entre o verbo pediu e o complemento, a carne bem passada, ó, não existe preposição aqui. É por isso que você diz que é uma transição, é uma transitividade, melhor dizendo, de forma direta, ou seja, não tem obstáculo, não tem um obstáculo da preposição. Se não tem preposição, você vai dizer que esse objeto aqui, ele é um objeto direto, e, consequentemente, esse verbo que é transitivo porque ele precisa de complemento, ele será um verbo transitivo
também direto. Tranquilidade? Veja o segundo exemplo. Terminei a análise, ó. Terminei, como já está até escrito aqui para você, ó. O quê? O que foi que eu terminei? A análise. Então veja que esse verbo aqui, terminei, quando você diz o quê, você já sabe que ele é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. O complemento dele é a resposta a essa pergunta. O que foi que eu terminei? A análise. Então, essa respostinha aqui, você já sabe também que é um objeto. Objeto é tudo aquilo que responde à complementação verbal, perfeito? Veja que entre o verbo e o complemento não temos preposição, então é porque esse complemento aqui ele é um objeto direto e esse verbo, consequentemente, será um verbo transitivo direto. Assim como no exemplo 3, ó, agora sim, entendo quem. Veja que esse verbo, ó, entendo, entende alguém. Entendo quem? Quem que eu entendo? Meus pais. Meus pais é a resposta dessa pergunta, obviamente é um objeto. E esse verbinho aqui, como ele precisa de complemento, você já sabe que ele é um verbo transitivo. Veja que entre o verbo e o complemento não existe preposição. Então aqui esse complemento é um objeto direto e esse verbo, obviamente, é um verbo transitivo direto. Tranquilidade? Veja só agora, o verbo transitivo indireto, ele será o oposto do verbo transitivo direto. Por quê? Lá no verbo transitivo direto, ele se associa ao seu complemento, como o próprio diz, de maneira direta, sem o uso da preposição. Já agora, no verbo transitivo indireto, a característica é que esse complemento precisa de, ó, preposição. Ou seja, essa preposição, ela é obrigatória, ela precisa existir. Então, veja só, o verbo, ele também vai te fazer uma perguntinha, só que essa pergunta, na própria pergunta já vem a utilização da preposição, e, consequentemente, a sua resposta, que seria o seu complemento, também terá o uso da preposição aparecendo. Veja só, não acredito no que ele diz. Ó, quando eu digo não acredito em quê? Esse verbo te faz uma pergunta. Ó. Não acredito. Quem não acredita em alguma coisa. Então, eu digo, não acredito em quê? Veja que esse emzinho aqui, ó, você conhece isso aqui dentro da língua portuguesa como preposição. Tranquilo? Então veja que a própria pergunta do verbo já te trouxe uma preposição. Obrigatoriamente, a resposta que está aqui, ó, essa resposta ela tem que vir com preposição. Veja, eu não acredito em quê? Em que eu não acredito? No que ele diz. Então isso aqui você já sabe que é um objeto, porque está respondendo a pergunta do verbo. Esse verbo, obrigatoriamente, é transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele precisa de uma complementação. Agora observe que entre o verbo acredito e o seu complemento, existe um obstáculozinho aqui, ó. Essa partículazinha no nada mais é do que a junção da preposição em mais o artigo ó. Então veja ó, que essa mesma preposiçãozinha que estava aqui na pergunta, ela apareceu lá na resposta. Então veja que esse verbo ele se liga ao seu complemento pelo uso de uma preposição. Se aparece preposição, porque esse objeto ele é indireto, consequentemente esse verbo é transitivo, de que tipo? Indireto. Perfeito? Então veja que é somente essa a diferença do objeto direto, do verbo transitivo direto, para o objeto indireto, para o verbo transitivo indireto. É só a utilização ou não da preposição. Se não tem preposição, essa transitividade é direta, sem obstáculos. Se tem a preposição, é como se essa preposição fosse um obstáculo que está ali entre o verbo e o seu complemento, perfeito? Veja agora o exemplo de número 2. Esperei pacientemente. Esperei por quem? Por ele. Então veja, ó, esperei. Aí você sabe que é um verbo transitivo, porque ele precisa de uma complementação. E eu esperei por quem? Por ele, que está aqui, ó. Dessa maneira aqui na forma enclítica do verbo, ou seja, com a preposição vindo depois. Aqui será o nosso objetozinho indireto. Por quê? Porque a preposiçãozinha e aqui o verbo, ó, consequentemente, é um verbo transitivo indireto. Tranquilidade, bem tranquilo, bem sucinto. Veja, podemos ir com você, podemos ir. Quem vai, vai com alguém. Então, veja, podemos ir é um verbo transitivo, precisa de um complemento. E quem vai, ele vai com quem? Com você. Aqui é o nosso objeto. Observe que entre o verbo e o seu complemento apareceu aqui, ó, a preposiçãozinha com. Tranquilo? Se o complemento verbal apareceu com preposição, obrigatoriamente é um objeto indireto. E esse verbo ele será transitivo indireto. Perfeito? Dando prosseguimento aqui, veja agora o verbo transitivo direto e indireto. Ele vai ser simplesmente um verbo que precisa dos dois. Ele precisa de dois complementos, sendo que um complemento vem com preposição e o outro complemento vem sem preposição, tranquilo? Aquele complemento com preposição será o objeto indireto e o complemento sem preposição será o objeto direto, mas ele terá os dois. Veja aqui no exemplo que fica bem tranquilo sua assimilação. Ó, enviei os postais ao cliente. Quando você fala que você enviou, você envia algo para alguém. Sempre que você envia algo para alguém. Então, veja, eu enviei. O que é que eu enviei? Ó, primeiro você pergunta, eu enviei o quê? O que foi que eu enviei? Os postais. E você enviou a quem? Você enviou esses postais a quem? Aos clientes, tranquilo? Então, veja, ó, que quando eu digo eu enviei o quê? Os postais. Aqui será o nosso objeto direto. Por que objeto direto, professor? Porque, veja, os postais não tem preposição aqui. Então, essa é a complementação direta. E quando eu digo a quem eu enviei? Aos clientes. Veja, ó, desse, ó, o azinho preposição aparecendo aqui. Ó. Apareceu a preposição. Então, obrigatoriamente aos clientes será o nosso objeto indireto. E esse verbo, consequentemente, ele será um verbo transitivo, direto, porque ele precisa de um complemento direto sem preposição, e indireto, porque ele também precisa de um complemento indireto, ou seja, com preposição. Veja no exemplo 2. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Ele agradeceu primeiro o quê? O que foi que ele agradeceu? A oportunidade. Tranquilo? Objeto direto, tranquilamente, não tem preposição. E ele agradeceu essa oportunidade a quem?
ao chefe. Aqui seria o nosso objeto indireto. Veja, a oportunidade não tem preposição. Agora veja, ó. O azinho preposição aparecendo aqui. Ao chefe, objeto indireto. E, consequentemente, esse verbo agradeceu, ele também será um verbo transitivo, direto e indireto. Tranquilidade? Veja, expus minhas dificuldades ao professor. Quem expõe, expõe algo a alguém. Então, o que foi que eu expus? Por que eu expus? Minhas dificuldades. Tranquilamente, já você já pegou, ó, objeto direto. A quem que eu expus? Ao professor. Veja, ó, o azinho aparecendo de novo aqui, ó. Objeto indireto. Tranquilidade, senhores. Então, veja que o verbo expus também será um verbo de que tipo? Transitivo, direto e indireto. Tranquilidade, bem tranquilo, bem fácil assimilação. Além dos verbos transitivos, que podem ser divididos em transitivos diretos, indiretos e transitivos diretos e indiretos, nós vamos ter também os verbos intransitivos. O que são os verbos intransitivos? São aqueles que não necessitam de complemento. Ora, pois, se o verbo transitivo precisa de complemento, os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Por quê? Porque eles têm sentido completo. Ou seja, eles formam um predicado, porque a gente sabe que a oração se divide em sujeito, e tudo que não é sujeito é predicado. Nós temos essa divisão. Então, eles formam um predicado de forma sozinha, eles não precisam de complementação. Veja o exemplo, bem tranquilo. Ó. Carmen morreu. Aqui está o verbo. Se eu digo que Carmen morreu, eu não preciso te dar mais nenhuma informação. Se você perguntar assim, professor, mas ela morreu de quê? Aí não é complementação do verbo, é curiosidade sua, é você que é curioso. Tranquilo? Quando eu digo Carmen morreu, essa oração já tem sentido completo, eu não preciso dar mais nenhuma informação. Da mesma forma que eu digo, Jordana chegou. Se você pergunta, chegou de onde? É curiosidade sua mais uma vez. O verbo não precisa de nenhuma complementação. Então, esse verbo aqui, morreuzinho aqui, ó, é um verbo intransitivo. Assim como chegou, que também é um verbo intransitivo, perfeito? Esses verbos intransitivos, eles são muitas vezes acompanhados de adjunto, adverbial ou de predicativo. Nós vamos ver cada um deles mais à frente, não precisa ficar nervoso agora, mas é só para você entender que os verbos intransitivos, por eles não necessitarem de complemento, ou seja, quem vem depois dele nunca será um objeto, nem direto nem direto. Vai ser geralmente ou um adjunto adverbial, que é aquele termo que expressa uma circunstância, ou será um predicativo, que é aquele termo que emite uma qualidade sobre o sujeito. Nós vamos ver cada um deles tranquilamente mais à frente. Veja. Carmen morreu. Aí agora se eu digo morreu como? Serenamente. Foi que eu disse para você que isso aqui não é complemento do verbo. Por quê? Porque o verbo morreu, ele é um verbo intransitivo. A palavra serenamente está só me dando uma circunstância de modo. Ou seja, a maneira como ela morreu. Serenamente. Digamos, uma pessoa de idade morreu ali serenamente, tranquilo? Então esse é o modo. Aqui esse serenamente aqui nada mais é do que um advérbio, que aqui está funcionando como adjunto, adverbial, de quê? De modo, tranquilo? Jordana chegou satisfeita. Do mesmo jeito, ó, Jordana chegou, você já sabe que isso aqui é um verbo intransitivo. Se eu digo que ela chegou satisfeita, isso aqui nada mais é do que o quê? Uma característica de como ela chegou. Quem é que estava satisfeita? Jordana. Veja que aqui ó, se associa a Jordana. Esse elemento aqui, quando ele traz uma característica ao sujeito, você chama ele de predicativo do sujeito. Mas vamos ver mais à frente. Aqui eu também só estou te trazendo que, quando nós temos verbos intransitivos, geralmente quem vem depois deles pode ser um adjunto adverbial, aquele que indica uma circunstância, ou pode ser também um predicativo do sujeito, que é aquele termo que traz uma característica para o sujeito. Tranquilo? Um tipo de verbo muito importante para o nosso estudo, que são os verbos de ligação. O verbo de ligação também chamado de verbos ó, copulativos. Esse é um termozinho aí que pega muito concurseiro de calça riada, porque nunca ouviu falar. Os verbos copulativos são aqueles que têm função de ligar o quê? O sujeito, eles ligam o sujeito às suas características. Como eu acabei de dizer para você, essa característica a gente define como o predicativo do sujeito. Nada mais é do que aquele termo que se liga, que se refere, traz uma característica ao sujeito e eles estão ligados por meio do verbo de ligação. Esses verbos, eles distinguem-se dos verbos intransitivos e transitivos na medida em que esses expressam uma ação praticada ou sofrida. Veja, verbos transitivos ou intransitivos são verbos que indicam ação. Já os verbos de ligação são verbos que eles vão indicar para você ó, um estado. Esse estado, ele pode ser tanto permanente, como também pode ser um estado transitório. Tá entendendo? Mas ali, naquela situação, o verbo não está tendo uma ação que está sendo realizada, e sim é apenas um estado que está acontecendo, seja permanente, seja transitório. Veja, os principais verbos de ligação são o verbo ser, o verbo estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, aparecer, virar, continuar, viver e por aí vai. Então veja, fazendo aqui uma construção para você entender claramente como que é essa situação do verbo de ligação. Veja, ó, o aluno, vou trazer um exemplozinho aqui para você. Ó, parecia, o aluno parecia feliz. Tranquilidade? Deixa eu só alterar. Então, veja, quando eu digo que o aluno parecia feliz, você já sabe que o aluno é o sujeito nessa oração, certo? O sujeito é aquele ao qual nós damos uma informação, então eu vou dar uma informação aqui sobre quem? Sobre o aluno. Veja que aqui nós temos um verbo parecia, e aqui nós temos um outro elementozinho aqui, feliz. Observe atentamente que o verbo parecia, ele está praticando uma ação, o aluno está praticando o ato de parecer. Não, esse verbo parecer aqui, ele está associado mais ao estado do aluno naquele momento. Ó. Aqui é o estado em que ele se encontrava. Como que aquele aluno se encontrava naquele momento? Ele se encontrava feliz, ou seja, ele aparentava estar feliz, ele parecia feliz. Esse verbo aqui, ele não é nem transitivo, nem transitivo. Aqui é o que a gente chama do nosso famoso verbo de ligação. E esse verbo de ligação, ele tem uma função muito importante. Ele liga o sujeito a um elementozinho que vem depois, e esse elemento que vem depois, você associa ele a quem? Veja,
Quem é que estava feliz? Era a Parecia ou era o aluno? Obviamente você sabe que quem estava feliz era o aluno. Veja que esse termozinho feliz ele está se associando ao elemento aluno. E aluno é o quê? Sujeito. Por ele estar se associando ao aluno, e além disso, além de ele se associar ao sujeito, ele é um termo aqui que traz uma característica do aluno. É um termozinho que traz uma característica, que traz uma qualidade, uma especificação. Tudo isso aqui está associado ao que a gente chama de predicativo. O que são predicativos? São qualidades, são características. E esses predicativos são de quem? Do sujeito. Veja, porque quem é que estava feliz? É o aluno que é sujeito. Então, esse elementozinho aqui feliz, você vai chamá-lo de predicativo do sujeito. Predicativo nada mais é do que qualidade do sujeito. Você pode chamar simplesmente assim para você assimilar de maneira fácil. Predicativo do sujeito ou qualidade do sujeito. Então, veja que essa estrutura aqui ela é bastante famosa. Essa estrutura que envolve sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Essa estrutura aqui ela é muito famosa. E essa estrutura aqui ela vai dar origem a um tipo de predicado que nós vamos já ver logo mais, tranquilo? Mas eu quero que de cara você já vai tendo essa ideia na sua cabeça. Toda vez que você tem sujeito e um verbo de ligação, geralmente quem vem depois ali é o predicativo do sujeito. É aquele tempo que está se referindo lá ao sujeito. Está sendo ligado ao sujeito através de um verbo de ligação. Que o verbo de ligação nada mais é do que, como eu já trouxe aqui para você, é um verbo que indica estado. Esse estado pode ser permanente ou ele pode ser transitório. Ou seja, esse aluno poderia parecer feliz o tempo todo, ou ele poderia parecer feliz só naquele determinado momento. Tranquilo? Veja que, quando a gente estava estudando os termos essenciais da oração, nós vimos o sujeito, e nós vimos os 5 tipos de sujeito, basicamente. O sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, elíptico ou desinencial, o sujeito indeterminado, e as situações que nós tínhamos na oração sem sujeito. E, como a gente sabe, toda oração é dividida em sujeito e predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Sujeito é aquele elemento sobre o qual nós damos uma informação, e o predicado é nada mais, nada menos do que a informação que é dada ao sujeito. Tranquilo? Nós vamos ver agora dentro do predicado, agora você sabe o que é predicado. Predicado, como eu disse, nada mais é do que aquela informação que é dada sobre o sujeito. Nós vamos ver os 3 tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos o que mistura os dois, que é o predicado verbo nominal. Nós vamos ver cada um deles agora. Então, o predicado verbal é aquele que o seu núcleo, ou seja, o que é o núcleo do predicado? É aquele que tem a informação mais importante, é a parte principal do predicado. Esse núcleo será o quê? Um verbo que expressa o quê? Uma ação. E essa informação aqui é de extrema importância para você. Por quê? Porque toda vez que você tiver um verbo que exprime ação, obrigatoriamente esse predicado ele será verbal. Verbos que exprimem ação, você já viu. Nós temos 2, basicamente. Nós temos os verbos transitivos, tranquilo? E nós temos os verbos intransitivos. Perfeito? Todos esses 2 aqui, o transitivo que também se subdivide naqueles outros 3, intransitivo direto e indireto, e transitivo direto e indireto, assim como os verbos intransitivos são os verbos que indicam ação. E sempre que você se deparar com verbos que indicam ação, você saberá que aquele predicado ali será um predicado verbal. Obviamente, ele pode ser um verbo nominal também, se tiver um outro elemento. Mas, de certa forma, ele sempre será um predicado verbal. Veja um exemplo comigo que fica o entendimento claro. O velhinho contou uma história. Veja, o velhinho, você já sabe que isso aqui é o quê? Sujeito. Por quê? É o elemento sobre o qual nós vamos dar uma informação. De quem nós vamos dar informação? O velhinho. Ele é o sujeito. Tudo que não é sujeito, obviamente, é o quê? É predicado. Então, se o velhinho é sujeito, tudo que vem depois será predicado. Tranquilo? Então, contou uma história, tudo isso aqui é predicado. Aí você precisa classificar esse predicado, se ele é verbal, nominal ou verbo nominal. O que é que você precisa marcar aqui? Quem é o verbo? Ó, o verbo aqui, ó, contou. O verbo contou é um verbo de indicação? Exatamente, porque é o ato de contar. Aqui, obrigatoriamente, obviamente, perdão, aqui é o que é um verbo transitivo, direto. Por quê? Porque quem conta, conta alguma coisa. E o que é que ele contou? Uma história. Aqui você tem o objeto direto, tranquilo? Mas veja que é um verbo transitivo. E se é um verbo transitivo, tá bem aqui, ó. Verbos transitivos são aqueles verbos que indicam ação. Se você identificou que esse verbo ele é transitivo, ou seja, é um verbo de indicação, você já pode fechar os olhos e dizer que esse predicado ele é adjetivo verbal. E qual é o núcleo desse predicado? É o próprio verbo. O verbo é a palavra mais importante desse predicado. Tranquilidade. Dando prosseguimento aqui, veja agora o predicado nominal. O predicado nominal ele é bem fácil de entender, porque agora há pouco eu disse para você gravar uma estrutura. Que estrutura era essa? Aquela estrutura que envolvia sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. E sempre que você tiver essa estrutura, você estará diante de um predicado nominal, que nada mais é do que aquele que tem o seu núcleo, ou seja, a sua parte principal, um nome. Não é mais um verbo. Veja que no predicado verbal anteriormente, a palavra principal do predicado é o verbo de indicação. Já que no predicado nominal, a palavra mais importante dele agora é um nome. E outra característica marcante do predicado nominal ó, é a presença de um verbo de ligação, que é aquele verbo que indica estado, seja permanente, seja transitório. Veja, essa matéria é difícil. Você sabe que essa matéria é o sujeito, afinal de contas, é o elemento aqui sobre o qual nós vamos dar uma informação. E qual é a informação que eu estou dando sobre a matéria? É que ela é difícil. Se essa matéria é sujeito, tudo que vem depois, ou seja, tudo que não é sujeito, obrigatoriamente é o quê? É predicado. Professor, e agora, esse predicado, ele é verbal, nominal ou verbo nominal? Aí o que você faz? Ó, pega o verbinho que está aqui, ó. Esse verbozinho é,
É um dos verbos mais famosos de ligação. Por quê? Porque quando eu digo que essa matéria é difícil, eu não estou praticando nenhuma ação. É apenas uma condição daquela matéria. Essa condição pode ser permanente, ou seja, ela pode ser sempre difícil, ou ela pode ser difícil somente naquele momento lá que eu analisei. Tranquilo? Então veja que esse verbo é aqui, o verbo ser, ele não é um verbo que está indicando uma ação, e sim um estado, uma condição que pode ser permanente ou transitória. Tranquilo? Então, a partir do momento que você identifica o sujeito e o verbo de ligação, veja como é fácil. Com essa palavrinha aqui, ó, difícil. O que é difícil? É o é ou é essa matéria? Veja, a palavra difícil, ela está se relacionando ao verbo é ou ao sujeito dessa matéria. Você é sábio o suficiente para saber que ela está se relacionando a essa matéria. Essa matéria é o quê? Sujeito. Difícil é o quê? Difícil é uma qualidade. Ou seja, difícil é o quê? Uma característica. E se você sabe que difícil é uma qualidade ou uma característica, você já sabe que ele é o quê? Um predicativo. O que são predicativos, como eu havia dito? Predicativos são qualidades ou características. E essa qualidade aqui é de quem? É do sujeito. Então aqui, ó, difícil, a palavra difícil é um predicativo do sujeito. Perfeito? Agora você matou o cidadão, porque você tem sujeito, você tem o verbo de ligação e você tem o predicativo do sujeito. E toda vez que você tem essa estrutura, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, é porque esse predicado é difícil, é um predicado nominal. Qual é a palavra mais importante desse predicado? Difícil. É o predicativo do sujeito. Ele será a palavra mais importante do predicado. Só voltando aqui para você recapitular. No predicado verbal, nós temos um verbo que indica ação. No predicado nominal, nós temos um verbo que é um verbo de ligação. No predicado verbal, veja que esse verbo que indica ação ele pode ser transitivo, direto ou indireto. E esse predicado, obviamente, é um predicado verbal, onde esse verbo é a palavra mais importante. Já no predicado nominal, você tem agora um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. E a palavra mais importante será o predicativo do sujeito. Consequentemente, um predicado nominal. Tranquilidade? Fechando agora esse entendimento dos tipos de predicado, nós vamos ter agora aquele predicado que pega os dois. Ele tanto é verbal, como ele também é nominal. Aí agora onde eu preciso da sua sacada, da sua sabedoria aqui. Veja, para ser predicado verbal, analise comigo. Para ser um predicado verbal, você precisa de um verbo que indica. Esse verbo indica o quê? Ação. Essa é a característica do predicado verbal. Tem um verbo que indica ação, seja transitivo, seja intransitivo. E para ser um predicado nominal, você já sabe que você vai ter que ter um verbo. E que tipo de verbo? De ligação. Mais um predicativo do sujeito. Perfeito? Então, quando você tem um predicado verbal, você obrigatoriamente tem que ter um verbo de indicação, seja ele transitivo ou intransitivo. E para você ter um predicado nominal, você precisa ter um verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, se a sua oração tiver tudo isso junto, você terá um predicado verbo nominal. Veja comigo. As crianças chegaram felizes. Esse tipo de predicado aqui, eu já adianto para você, é uma das maiores armadilhas de concurso. Por quê? Porque é aquele que, se o aluno não estiver bem atento, ele não percebe com tanta facilidade. O predicado verbal e o predicado nominal, eles são bem fáceis de ver. Já no predicado verbo nominal, o aluno desatento, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade de reconhecer. Por quê? Porque, geralmente, nesse tipo de predicado, o verbo de ligação ele estará subentendido, ele não aparecerá de forma explícita. Veja comigo um exemplo que fica bem claro. Ó, as crianças chegaram felizes. Aí você já sabe que as crianças é o quê? É o nosso sujeito. Por quê? Porque é o elemento sobre o qual nós estamos dando uma informação. Nós vamos dar uma informação sobre as crianças. Certo? É o sujeito. Tudo que não é sujeito, obrigatoriamente é o quê? É predicado. Perfeito? Perfeito. Veja, se eu digo, as crianças chegaram. Primeira coisa, você tem que classificar que tipo de verbinho é esse aqui. Se eu digo para você que as crianças chegaram, esse verbo ele tem sentido completo. Então você já sabe que ele é um verbo de que tipo? Intransitivo. Perfeito? E elas chegaram e elas estavam de uma certa maneira. Elas estavam como? Felizes. Aí pergunta que eu te faço. Quem é que estavam felizes? Chegaram ou eram as crianças? Você sabe que felizes estavam quem? As crianças. Então veja que esse termozinho felizes é aquela mesma sistemática. Ele é um termozinho que indica uma qualidade. Ele é um termozinho que indica o quê? Uma característica. E se ele indica uma qualidade ou uma característica, você sabe que é porque obrigatoriamente ele é um predicativo. Perfeito? Ele é um predicativo. E ele é um predicativo de quem? Do verbo ou do sujeito? Quem é que estava feliz? As crianças, ou seja, do sujeito. Você já sabe que ele é um predicativo do sujeito. Tranquilidade? Ele é um predicativo do sujeito. Observe que você tem agora um verbo indicação, o verbo chegaram, é um verbo intransitivo, os verbos intransitivos indicam ação. Por esse verbo aqui indicar ação, você já sabe que esse predicado aqui, ele tem que ser verbal. Tranquilo? Se o verbo indica ação, obrigatoriamente o predicado é verbal. Só que observa aqui, dentro desse predicado, você também tem um predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito é uma característica do predicado nominal. Então veja que dentro desse predicado aqui, você tem verbo de indicação e um predicativo do sujeito. Então você estará diante de um predicado verbo nominal. Tranquilo? Você estará diante de um predicado verbo nominal. Por que o aluno tem dificuldade de enxergar isso aqui? Porque ele não consegue enxergar aqui
o verbo de ligação. Só que ele existe, ele está implícito. Porque seria assim, ó. As crianças, acompanhe comigo, chegaram. Ó, as crianças chegaram e estavam felizes. Observe que essa estrutura aqui, ó, estavam, ela está subentendida lá no primeiro texto. Tranquilo? Na primeira oração, perdão. Ela está subentendida lá. Então, como você não enxerga de maneira clara aqui o seu verbo de ligação, às vezes você tem dificuldade de reconhecer que você tem aqui um predicativo do sujeito, tranquilo? Então é muito importante, dentro do predicado verbo nominal, que você identifique que, sempre que for um predicado verbo nominal, você terá um verbo de indicação e, obrigatoriamente, você terá um predicativo do sujeito, como verbo de ligação, de maneira subentendida. Há um dos elementos também presentes na oração, um dos termos integrantes da oração, você tem o complemento nominal. O complemento nominal, como o próprio nome diz, ele é um complemento, ou seja, ele é um termo que vai completar o sentido, só que não de um verbo. Ele vai completar o sentido de quem? De um nome. Certo? Então, veja só, ele funciona, a gente costuma dizer que ele funciona como se fosse um objeto indireto. Ele é como se fosse. Por quê? O que é um objeto indireto? Vamos relembrar. O objeto indireto é aquele termo que completa o sentido de quem? De um verbo. E esse elemento ele vem com preposição. Tranquilo? Então, o objeto indireto nada mais é do que o termo que complementa o sentido de um verbo e ele vem com preposição. O complemento nominal ele é similar. Ele também vem com preposição. Ele também vai aparecer sempre com preposição, e só que ao invés de ele se associar a um verbo, ele se associa a quê? A um nome. É por isso que ele é um complemento nominal e não um objeto indireto. Então, veja que são estruturas bem parecidas. Todas as duas vêm com preposição, só que uma está relacionada ao verbo e a outra está relacionada ao nome. Perfeito? Então, veja só. Olha um exemplo. Os idosos têm necessidade de afeto. Vamos analisar essa estrutura toda. Os idosos, você já sabe que isso aqui é sujeito. Aqui é o elemento sobre o qual nós vamos dar uma informação. Os idosos têm. Esse aqui é o nosso verbo. E quem tem, tem. O quê? Então, veja que é um verbo transitivo, ou seja, é um verbo que precisa de complementação. O que é que os idosos têm? Ó, veja que esse verbo te faz uma pergunta. Os idosos têm o quê? O que é que eles têm? Necessidade. Veja que essa palavra necessidade aqui, ela está respondendo a pergunta desse verbo. Não tem preposição aqui, então é um objeto direto, e esse verbo será transitivo direto. Observe agora que quando eu digo os idosos têm necessidade, aí você diz assim, necessidade de quê? Porque quem necessita, necessita de alguma coisa. Do que os idosos têm necessidade? Aí vem essa outra estruturazinha aqui, ó. De afeto. Só que veja que a palavra necessidade, ela é um objeto direto, de maneira sintática, mas morfologicamente, ou seja, a classe gramatical de necessidade, é um substantivo, certo? Quando eu falo agora de morfologia, ou seja, de classe gramatical, eu sei que necessidade é um substantivo, e eu ainda posso especificar melhor que é um substantivo abstrato. Professor, o que seria um substantivo abstrato? É aquele tipo de substantivo. É aquela coisa que você sabe que existe, mas você não consegue tocar, você não consegue ver, você só consegue o quê? Sentir. Então, essa é a diferença. Substantivo concreto é aquele que você toca, que você vê. Substantivo abstrato é aquele que você sabe que existe, mas você só consegue sentir. É um exemplo de amor, de fé, orgulho e por aí vai. Tranquilo? Então, veja, só recapitulando, os idosos, sujeito. Os idosos têm o quê? Verbo transitivo direto, necessidade, objeto direto. Só que eles têm necessidade de quê? De afeto. Veja que essa estruturazinha aqui, ó, apareceu de, e esse de você classifica isso aqui como preposição. Então, veja que essa estrutura já apareceu uma preposição. E essa estrutura de afeto está completando o sentido de quem? De necessidade. E necessidade é o quê? Do substantivo. E substantivo você também chama de quê? De nome. Afinal de contas, o substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas. Tranquilo? Então, essa estrutura de afeto é um complemento de um substantivo. Ou seja, é um complemento de um nome. Então, você chama ele de complemento nominal. Ou seja, ele completa o sentido de um nome, mais precisamente aqui de um substantivo abstrato. Veja um outro exemplo aqui para ficar mais tranquilo. Ó. O pai tem orgulho da filha. Aí você já está careca de saber que o pai aqui é o nosso sujeito. Se você quiser especificar um sujeito simples, afinal de contas, tanto os idosos como o pai, sujeito simples, apenas um número. Tem orgulho da filha, ó. O pai tem. Ele tem o quê? Veja que esse verbo te faz uma pergunta. Ó. Tem o quê? O que é que ele tem? Orgulho. Veja, não tem preposição, objeto direto. E esse verbozinho tem, é um verbo transitivo direto. Quando eu digo que o pai tem orgulho, aí se eu te digo, o pai tem orgulho, aí você me pergunta, de quem? Quem tem orgulho de alguém ou de alguma coisa. Então, de quem que o pai tem orgulho? Da filha. Observe mais uma vez que a palavra orgulho, ela é sintaticamente um objeto direto, ou seja, essa é a função sintática, mas orgulho tem uma classe gramatical. Morfologicamente, orgulho é o quê? Substantivo. E mais uma vez, aqui tipo de substantivo? Abstrato. Porque orgulho você não consegue ver, você só consegue o quê? Sentir, você sabe que existe. Mas você não consegue ver nem tocar. Tranquilo? É um substantivo abstrato. Veja aqui, da filha, mais uma vez, ó, da filha está completando o sentido desse substantivo aqui, ó. Que é a presença da preposição, ó. Dazinho aqui, que nada mais é do que a preposição de, mais o artigo a. Então veja que essa estrutura também vem com preposição e ela também está completando o sentido de um
substantivo. E substantivo você chama de quê? Nome. Substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas. Então, esse da filha aqui também será o nosso complemento nominal. Ou seja, uma estrutura que está completando o sentido de um nome, que também é um substantivo abstrato. Então, é isso que você tem que gravar no complemento nominal. Ele é como se fosse um objeto indireto, ou seja, ele sempre vem com preposição, só que o objeto indireto completa o sentido de verbo. O complemento nominal completa o sentido do substantivo abstrato, dos nomes. Perfeito? Vamos agora para os termos acessórios da oração. O próprio nome já diz, ó, termo acessório, o que é um acessório? É tudo aquilo que você utiliza, mas que você não tem a obrigação de usar. Por exemplo, um relógio, um anel, um brinco, tudo isso são o quê? Acessórios. Você não tem que utilizar, você usa porque você quer. Então, os termos acessórios, eles já têm uma característica. Ó. Eles podem ser retirados. Eles podem ser retirados da oração sem prejuízo de sentido. Tranquilo? Ou seja, você pode tirá-los da oração, que a oração não perde o sentido. Esses termos acessórios, eles servem para acrescentar uma informação, mas que, como o próprio texto diz aqui, ó, se forem excluídos, não afetam o seu sentido. Então, são elementos utilizados para acrescentar uma informação. Grave isso aqui. Os termos acessórios são quatro. São os quatro que nós vamos estudar aqui. Nós temos o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, que eu já falei para você agora há pouco. Nós temos o aposto e, por fim, nós temos o vocativo. Vamos ver cada um desses quatro agora. O adjunto adnominal é o termo utilizado para caracterizar o quê? Um substantivo através de quê? De adjetivos, artigos, numerais, pronomes ou locuções adjetivas. Todas essas estruturas são estruturas que se relacionam intimamente com o substantivo. Veja, o homem educado cedeu a sua cadeira à senhora. Primeiro, vamos identificar o sujeito. O sujeito é o homem educado. Aqui nós temos um sujeito e um sujeito simples. Perfeito? Tudo que não é sujeito é predicado. Então, aqui, ó, cedeu a sua cadeira à senhora, tudo isso aí é um predicado. Que tipo de predicado? Ó, ele cedeu. Cedeu é o ato de ceder. Ele cedeu o quê? Verbo transitivo. Direto. E quem cede? Cede algo para alguém. Então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Ele cedeu o quê? A sua cadeira, objeto direto. Para quem? A senhora. Objeto indireto. Se nós temos um verbo transitivo direto e indireto, você já sabe que esse predicado aqui é um predicado verbal. Perfeito? Está feita a análise de forma geral aqui. Só que observe que existem elementos aqui que eles não têm obrigação de estar aqui. Por exemplo, olha a palavra educado. Retira essa palavra agora da leitura. O homem cedeu a sua cadeira à senhora. Veja que essa palavra educado, só para exemplificar que essa expressão aqui tem outros adjuntos nominais, mas eu vou trazer só esse por enquanto. O homem educado cedeu a sua cadeira à senhora. Primeira coisa que você percebe, que esse termo educado aí, ele poderia ser retirado. Eu já trago aqui para você, ó, ele poderia ser retirado. Tranquilo? Porque se você retirar aqui, não muda o sentido. Ó. O homem cedeu a sua cadeira à senhora. Tranquilo? Outra característica dessa palavra educado aqui é que ela é um adjetivo. Adjetivo nada mais é do que a classe gramatical que qualifica o substantivo, que traz uma característica para o substantivo. Qual é a característica desse homem? Que ele era educado, tranquilo? Outra característica aqui é que essa palavra educada, ela vem colada no substantivo. Veja que depois da palavra homem, que é o substantivo aqui, já aparece educado, ela vem coladinha com ele. E é por isso que você chama de adjunto. Ó. Adjunto significa nada mais nada menos do que ó, junto e adnominal, ou seja, junto do nome. E eu já disse para você que substantivo nada mais é do que nome. Substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas. Então, veja, por que é chamado de adjunto adnominal? Porque ele é um termo que ele pode ser retirado, ele traz uma característica, ou seja, ele é um adjetivo, e ele está coladinho com o substantivo. É por isso que você define ele como adjunto adnominal. Você tem outros exemplos aqui, ó. O artigozinho o, você tem sua, aqui também seria a sua, na verdade. A sua também seriam adjuntos adnominais. Por exemplo, eu posso ler, tirando todos eles que continuam tendo sentido. Ó. Homem cedeu cadeira à senhora. Como é que ficaria? Homem cedeu cadeira à senhora. Tranquilidade? Então veja aqui, eu retirei o artigo ó, eu retirei o adjetivo educado, eu retirei o pronome sua aqui, o artigo a e o pronome sua, e a oração continua tendo sentido. Ó. Homem cedeu cadeira à senhora. Parece um pouco esquisito, mas tem sentido. Então todos esses elementos que eu retirei, eles estão coladinhos com algum substantivo. Veja, ó, o ó está coladinho com o homem, o educado está coladinho com o homem, a sua está coladinho com cadeira. E cadeira nada mais é do que um substantivo também. Perfeito? Então essa é a característica do adjunto adnominal. Ele é um termo que pode ser retirado, ele traz geralmente características ao substantivo e ele vem coladinho com ele. É por isso que é adjunto, ou seja, junto do nome. Tranquilidade? Veja agora o adjunto adverbial. Como eu trouxe já até anteriormente, o adjunto adverbial é aquela expressão que traz para você uma circunstância. Essa circunstância pode ser de modo, de tempo, de lugar e por aí vai. Veja, ele é um termo utilizado para modificar um verbo ou intensificar o sentido de quem? De um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Veja, Josafá viveu intensamente. Ó. Josafá é
o nosso sujeito simples, se você quiser colocar. Josafá viveu. Eu já ensinei para você que morreu, viveu, chegou, tudo isso aqui são verbos intransitivos, são verbos que não precisam de complemento. Se ele não precisa de complemento, essa palavra aqui, intensamente, obrigatoriamente, ela não pode ser objeto, porque o objeto tem que ser complemento do verbo. Mas se o verbo é intransitivo, o que é o intensamente aqui? O intensamente, ele está dizendo a maneira como Josafá viveu, ou seja, ele indica para você o modo como Josafá viveu. Então aqui, ó, ele está te indicando a circunstância, ele é um adjunto adverbial de quê? De modo. Ou seja, ele te indica a circunstância de vida do Josafá, tranquilo? Então os adjuntos adverbiais, geralmente, como eu disse, ele vem depois, geralmente, de um verbo intransitivo. É uma característica dele. Às vezes, na hora que aparece o verbo intransitivo, geralmente depois dele vem um adjunto adverbial. É aquele termo utilizado para modificar um verbo ou intensificar o sentido de um verbo, de um advérbio, de um adjetivo. Tranquilo? Para a gente fechar aqui nossa aula, que é análise sintática, nós vamos ver agora dois elementos aqui para fechar, o vocativo e o aposto. O vocativo nada mais é do que o termo utilizado para atrair a atenção do interlocutor, para chamar a atenção. Então, quando eu digo assim, ó, senhora, não esqueça sua bolsa. Esse senhor aqui, ele é um vocativo. Você também fala outro nome para ele, você diz que é um chamamento. Ou seja, você está chamando alguém. É a mesma coisa de eu dizer assim, imagine seu filho, você fala, menino, saia já daí. Veja, ó, menino, saia já daí. Isso aqui também é o quê? Um vocativo, ou seja, um chamamento. E por fim, o aposto é nada mais nada mesmo que aquele termo que tem a função de quê? De explicar ou de ampliar outro termo. Veja, sábado, dia 7. Ó, observa essa característica aqui, ó. Dia 7 não haverá aula. Esse dia 7 aqui está sendo usado para te explicar qual é o sábado que eu estou me referindo. É o sábado qualquer? Não, é o sábado dia 7. Característica do aposto. Ele vem geralmente, ó, separado por vírgulas. Ele pode vir separado por travessão. Ele pode vir separado por parênteses. E ele também pode vir separado por dois pontos. Tranquilo? Então, só colocar aqui para ficar tudo junto, ó, e também por vírgulas. Então, características do aposto, que é o aposto, é aquele termo utilizado para explicar melhor ou ampliar o sentido de um outro termo. Vem geralmente separado por travessão, parênteses, dois pontos ou vírgula. Veja um outro exemplo. Se eu dissesse assim, Machado de Assis escritor brasileiro, viveu muitos anos. Então, imagina essa seguinte construção aqui. Machado de Assis, escritor brasileiro, viveu muitos anos. Observe que esse termo aqui que está entre parênteses foi utilizado apenas para te dar uma explicação melhor sobre quem foi Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Um escritor brasileiro. Então veja que é um termo que eu coloquei entre parênteses, poderia ter colocado aqui travessão, poderia ter colocado vírgulas, os dois pontos não caberiam aqui, depende da situação, mas tem situações que também cabem os dois pontos. Mas eu poderia ter substituído por qualquer um deles, somente utilizado aqui com qual função para te explicar melhor quem foi Machado de Assis. Então esse é o nosso aposto, beleza? Então, pessoal, essa é a nossa aula de análise sintática. Eu vejo que é um termo com bastante informação, com muitos detalhes, mas que se você pegar bem as nuances, se você estiver bem atento à transitividade verbal, às classificações do sujeito, às classificações dos tipos de predicado e os termos, sejam essenciais ou acessórios, os três tipos de termos que aparecem dentro da oração, você consegue resolver e matar tranquilamente todas as questões de análise sintática, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, eu vou ficando por aqui. Considere se inscrever no canal, deixe seu like para dar aquela fortalecida, compartilha essa videoaula com seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Ficamos por aqui, até a próxima. Falou!